Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de estudo bíblico. Meu nome é Ismar, pastor Ismar, e eu falo aqui em nome da comunidade luterana Cristo, aqui de Porto Alegre. O tema de hoje, ele está centrado numa palavra, uma palavra bem importante, que é a palavra honra, a palavra honra. Vamos tentar perceber a importância dessa palavra na Bíblia e especialmente a importância dessa palavra nos relacionamentos. Quero comentar com vocês que está acontecendo nesse momento um congresso, o Congresso da Juventude Evangélica Luterana Gaúcha, a GELG, e está trabalhando com o tema conectados ou conectar, né? Fazendo referência aí ao que esta geração já nasceu vivendo, né? Uma sociedade online, uma sociedade conectada. Mas o que perpassa esse tema são os relacionamentos, E justamente por dialogar um pouco com esse pessoal, com essa turma de jovens a respeito dos relacionamentos mais diretamente envolvendo a família, os relacionamentos familiares, surgiu esse tema aqui da honra, que eu quero também compartilhar um pouco mais com vocês todos nesse vídeo e convidá-los a refletir. Eu quero dar também os créditos por ter acompanhado e observado um estudo do pastor Douglas sobre esse tema e de quem ali eu peguei várias ideias e também foi muito edificante para mim e eu compartilho com vocês, beleza? Vamos lá então, usando aqui as nossas Bíblias e convidando cada um de vocês a acompanharem o raciocínio dessa noite para que seja também edificante para cada um de vocês, tá certo? Então, assim, para ilustrar, começando com essa questão dos relacionamentos e usando essa expressão da conexão, né? A conexão nos relacionamentos e fazendo um paralelo com as conectividades de fato da internet online, me permitam dizer o seguinte: todos que usam aí seus celulares, seus notebooks, seus computadores, nessa questão de conexão de internet, sabe que às vezes o sinal está mais forte ou está bastante fraco, ou em algumas circunstâncias a gente simplesmente perde a conexão. E existem vários elementos importantes e que devem ser observados para responder. Por que, por exemplo, a conectividade está baixa? Por que o sinal da internet está baixo? Às vezes é um problema de hardware, um problema concreto, externo num aparelho, às vezes é uma questão de um satélite, às vezes é a questão do local de pegar o sinal ou não. Ou seja, não quero falar nada tecnicamente, até porque entendo muito pouco disso, mas são vários os elementos que formam a conectividade, a conexão. E eu não quero falar sobre isso, obviamente. Minha tarefa aqui é fazer um estudo bíblico, mas perceber, quem sabe, quais os elementos bíblicos que nos concedem uma boa conexão. Claro que primeiramente com Deus, mas nesse instante um foco também nos relacionamentos entre as pessoas e um foco ainda maior nesse relacionamento familiar. Tá? E aí, assim, eu vou pegar aqui 2 versículos pensando no conceito da família. Percebam que nós temos um texto bíblico lá de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que fala sobre o casamento. E o casamento é em si a origem da família, né? Algumas pessoas assim entendem o conceito da família quando, por exemplo, um casal tem filhos. Agora são uma família. Na verdade, não. O casal em si, o casamento em si é a formação da família, né? Ali está a base, o principal. Os filhos são janelas ao céu, janelas ao sol, né? Que abrem, que alegram a vida, enfim, que complementam a família, mas o casamento é a base familiar. E em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim: digno de honra
entre todos seja o matrimônio. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. E se vocês lembrarem, quando a gente pensa agora na questão dos filhos e no que a palavra de Deus, o que a Bíblia diz para os filhos no relacionamento com os pais, nós vamos lembrar do quarto mandamento, já registrado lá em Êxodo 20, né, nas palavras dos mandamentos entregues a Moisés, ao povo de Deus, mas também trazidas em diferentes pontos no Novo Testamento. E é do Novo Testamento que eu quero literalmente ler aqui e convidar vocês a anotarem esse texto, quem sabe até olharem também nas suas Bíblias, de Efésios capítulo 6. O versículo 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E o versículo 2 diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou a gente aprende a dizer, né? Honrarás teu pai e tua mãe. Por que eu li esses dois versículos? Percebam que eles estão bem no seio do relacionamento familiar, né? Do que a Bíblia fala sobre relacionamentos na família, e percebam que tem um ponto comum, que é a palavra que eu introduzi essa conversa de hoje, que é a palavra honra. Lá em Hebreus 13, digno de honra entre todos seja o casamento, né? A origem aí da família, e aqui fala em filhos honrem, ou honrarás a teu pai e tua mãe. A honra está aqui presente. E aí me veio à mente o fato de que talvez muitas vezes nós esquecemos o conceito de honra e tudo o que implica esta palavra. Sabe que eu falei com um rapaz bem mais jovem, e aí eu meio que larguei assim, né, dessa questão da palavra honra, o que significa, e ele reagiu dizendo assim: olha, a palavra honra me lembra aqueles filmes medievais em que falava de honra, de ter coragem, né? Achei engraçado, né? Idade medieval, né? Um tempo medieval, como se fosse de fato uma palavra muito antiga. Talvez de fato seja, né? Afinal nós citamos ela aqui desde Moisés, mas o conceito dela, o peso dela, talvez no mundo que se busca muita leveza se evita esta palavra. Mas a honra é algo muito importante, como um elemento para uma boa conexão da família e, por que não dizer, com Deus. Então, nos relacionamentos, é uma palavra que não deve faltar. É muito claro que aí nas terapias, nos usos das ciências humanas, a gente poderia citar uma série de coisas importantes nos relacionamentos, né? O diálogo, a compreensão, a empatia. A gente poderia citar várias situações que envolvem o bom relacionamento, que são usadas nas importantes terapias familiares, que são coisas abençoadas para a gente. Mas o meu ponto aqui é ver um elemento bíblico diferenciado. E aqui eu quero destacar que me parece que a honra é de fato um elemento bíblico, uma diretriz de Deus, palavra de Deus para a gente, diferenciada. E eu queria refletir um pouco mais sobre essa palavra com vocês. E vou pegar aqui o livro de Concórdia, mais especificamente umas palavras de Lutero no trecho do Catecismo Maior de Lutero, né? Para quem não conhece, a gente tem o Catecismo Menor de Lutero, em que Lutero, com palavras mais resumidas, coloca e explica os mandamentos, o credo apostólico, enfim, mas ele também escreve o Catecismo Maior desses pontos. E no quarto mandamento, quando fala da honra, ele escreve da seguinte maneira: honrar é coisa mais elevada do que amar. Isso chama muito atenção, né? A gente tem o amor em alta conta, né? O fruto do Espírito, né? Literalmente o amor. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. O amor, porém, é o maior, né? E aqui diz: honrar é coisa mais elevada do que amar. Não abrange apenas o amor, senão modéstia, humildade, reverência, como para com uma majestade aí oculta.
Vejam só. E honrar não requer apenas que nos enderecemos aos pais de modo amável e respeitoso, porém acima que de coração, de corpo, nos disponhamos de tal maneira que os tenhamos em alta conta e os coloquemos no lugar mais elevado depois de Deus, entendendo que são os primeiros representantes de Deus. Aqui então, do ponto de vista, né, da relação com os pais, honra o teu pai e tua mãe. Mas aqui está implícito essa questão de perceber no outro, aqui na referência à questão do pai e da mãe, a majestade oculta ou uma máscara de Deus, como alguns escrevem, ou o Deus oculto na pessoa do nosso pai e da nossa mãe. Então, mais do que respeito, consideração, amor, reconhecimento, é um respeito profundo, uma valorização profunda. E isso está implícito e tem relação com a questão, inclusive, da própria fé. Da própria fé. Isso é curioso. E aqui eu queria que você tentasse manter a atenção e o raciocínio junto comigo, e até se por acaso não entender onde quero chegar, que você pergunte depois. Mas é algo muito importante que eu peço a Deus que eu consiga explicar. Aqui essa relação de fé, de reconhecimento de Deus, é o que nos dá a aptidão para de fato honrar verdadeiramente. E para mostrar isso que me permite sim, olhar às avessas a coisa, olhar do ponto de vista contrário, olhar pelo contrário, como eu digo, por isso usei a expressão às avessas, né? Vamos dizer assim, ao contrário, eu quero dizer que o que é a desonra ou a falta de respeito? Ou melhor, vamos pensar assim, o que as pessoas faltam com respeito, desrespeitam? Alguns exemplos. Tá? Só pensando junto assim, você já viu alguém desrespeitar alguém por outra pessoa por ela ser mais pobre? Será que existem situações em que alguém é desrespeitado por não estar usando uma roupa de marca? Talvez por não ter uma boa aparência? Será que alguém é desrespeitado por não ter uma boa aparência? Será que alguém pode ser desrespeitado por talvez não ter dinheiro suficiente, né? Ter uma situação econômica pior, assim? Ou por não ter estudo, sabe? Uma pessoa que é praticamente, digamos, analfabeto, será que essas pessoas sofrem desrespeito por isso? Não deveriam, mas infelizmente a gente tem que responder que sim, que muitos desrespeitam por causa disso. Então, agora perceba onde é que eu quero chegar. A pessoa que desrespeita alguém porque esse outro alguém é mais pobre, talvez não veste roupas tão bonitas ou de marca com ela, se ela olha de cima para baixo desrespeitando alguém numa condição econômica inferior, é porque no fundo, ela tem o dinheiro e a situação econômica ou as marcas que usa como um Deus, com D minúsculo. E isso é uma questão altamente teológica e do centro da fé. Esta pessoa que desrespeita por essa situação é porque ela tem Deus, o seu Deus, o próprio dinheiro, a economia, as marcas que usa. Se alguém desrespeita o outro por causa de uma situação acadêmica de estudo, vem cá, em que universidade tu te formou, hein? E olha com desprezo por causa da formação do outro, ou por causa da ignorância, ou do analfabetismo, é porque ela considera essa situação em si como um Deus, que se acha melhor do que os outros por causa disso. A questão da aparência, né? Muitos desrespeitam, lançam, às vezes, né, apelidos que são pejorativos, que diminuem o outro por causa da aparência, porque essa pessoa acha que a aparência é tudo. Sabe que ficou aí muito conhecido um vídeo, eu não sei quando é que isso aconteceu, eu acho que foi uns 3 anos atrás, em que um doutor em psicologia estava entrevistando um rapaz que tinha se tornado um TikToker, sei lá, um YouTuber famoso. De uma hora para outra ele ficou famoso por causa de alguns videozinhos lá. E essa pessoa foi chamada a uma entrevista, um programa de entrevista com um psicólogo famoso, um doutor,
E no meio da entrevista, quando o psicólogo falou sobre a relação deles com a família, esse rapaz disse, não, eu não falo com a minha família. E aí, como assim? Por quê? O que aconteceu? Não, eles são irrelevantes. Eles não têm nem seguidores. E aí, como assim? Tu não fala com a tua família porque ele não tem seguidores? A minha mãe tem mais seguidores que a minha irmã, então eu não falo também com a minha irmã porque eles são irrelevantes, eles não têm seguidores nas redes sociais. Cara, vê a demência, a doença que chegou para esse rapaz. Ele desonrava, desrespeitava a sua própria família porque eles não eram influentes digitalmente, não eram famosos. O que está por trás desse problema aí? É que para ele a fama é um Deus, é a prioridade da vida. Buscar em primeiro lugar a fama e o resto não me importa. Percebam que então há aí um ponto de idolatria. Se a gente fala da família e menciona o quarto mandamento, mas o primeiro mandamento é o que desequilibra tudo. Ele tem outros deuses e por isso ele não consegue agir em verdadeira honra. Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero mais uma vez lembrar assim, né, que são várias vezes em que Jesus mostra que a verdadeira religiosidade está no cuidado com o outro. Mateus 25, 31 a 46, em que Jesus fala ali sobre o julgamento final, ele diz assim, que cada vez que vocês ajudaram alguém, foi a mim que ajudaram. Cada vez que vocês deixaram de ajudar alguém, foi a mim que deixaram de ajudar. Logo, honrando ao semelhante, cuidando e amando do semelhante, nós honramos ao nosso Deus, porque a imagem de Deus está no nosso semelhante. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então nós respeitamos o outro por um valor intrínseco a ele ligado com o nosso Deus. A honra, mais do que uma ação e reação, aliás, mais do que uma reação pelo que o outro é uma ação pelo que nós somos. Isso é meio doido, meio profundo, mas eu compartilho com vocês isso aí no dia de hoje, tá? Porque que nem o quarto mandamento que nos pede honra para com o pai e a nossa mãe. Tá, mas e se o nosso pai e a nossa mãe forem pessoas más? Bom, existem leis para cuidar daqueles que abusam e passam do ponto, mas ainda assim, para mim é pedido que eu tenha eles em alta conta, como aqueles que me deram a vida, e os honre apesar do que eles são. Porque a minha honra não é simplesmente uma reação, é uma ação minha pelo que eu sou e pelo Deus que eu tenho. Por isso, a honra é um elemento importantíssimo na conectividade e no bom relacionamento que eu tenho com meus pais, com meus filhos, com a minha esposa e com todos os meus semelhantes. É algo que está aí central. E dentro desse aspecto até, né, dessa relação do bom relacionamento com a fé, com o Deus que eu de fato adoro, eu queria ainda mencionar um texto bíblico do livro de Tiago. Eu até aqui não separei, não anotei esse texto, então deixa eu abrir aqui e compartilhar com vocês. Lá no Novo Testamento, se vocês quiserem procurar. Espero que eu encontre aqui a relação direta. Nesse texto aqui do livro de Tiago, nós temos uma expressão que diz que se nós deixarmos de cuidar daqueles que são da nossa casa, se nós não ajudarmos aqueles que são da nossa casa, os nossos familiares, nós estaremos negando a própria fé. Estaremos negando a própria fé. Deixa eu dar só uma olhada aqui para encontrar esse texto nesse momento. Aqui achei a referência, eu falei Tiago, mas na verdade é 1 Timóteo 5,8. A carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 5,8, diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, da sua família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Eu acho forte essa palavra assim, ó, tem negado a fé. Então, mas parei, só um pouquinho, está falando da relação familiar, não está falando de Deus. Mas se você deixa de cuidar desses que têm
a imagem mais forte do próprio Deus pelo quarto mandamento, você está negando o próprio Deus. É muito forte. Então percebam, pessoal, se eu comecei falando lá da questão que envolve a honra e da conectividade, se eu usei esse exemplo da conectividade online e dos diferentes elementos que fazem com que eu perca a conectividade, que a minha conectividade fique baixa, que o meu sinal da internet fique ruim, né? Nessa questão de conexão, na conexão com as pessoas e com o próprio Deus, percebam que a falta de honra é um elemento que revela que eu estou com problema na conexão com o próprio Deus, que eu estou me distanciando ou adorando falsos deuses, o que vai também atrapalhar a minha relação com as pessoas. Lá no livro de 1 Pedro 2,17 fala em honrar a todos. Ah, como assim? Parece que honrar é só para os maiores, né? Para os superiores como os pais, para as autoridades. Mas é interessante que a Bíblia fala nisso, da gente honrar a pessoa do outro, respeitar a pessoa do outro sobretudo, independente do grau hierárquico que ela está. Então, nós honramos os que estão acima de nós e a bomba que tenta destruir essa honra aos que estão em cima é a nossa rebeldia. A gente se rebela contra a autoridade, né? Ela tem que ser vencida pela força do Evangelho, que mostra que nós temos um Deus que nos dignifica. Nós somos filhos de Deus. Então nada vai roubar a nossa condição. Nós não precisamos ter medo disso. Nós somos filhos do Rei do Universo. A honra entre iguais normalmente há uma competitividade, e essa competitividade normalmente revela, na verdade, um medo de rejeição, de eu ser rejeitado pelo outro. Eu não preciso ter isso, porque Deus é por mim, jamais me rejeitará. Eu posso honrar os meus semelhantes, e eu posso honrar aqueles que estão abaixo de mim nas condições hierárquicas desse mundo, e devo, como cristão, honrar, cuidar, dignificar. Às vezes o ser humano, por causa do seu pecado, tem medo da humilhação, mas ele não será humilhado. Pelo contrário, em Cristo será sempre exaltado, porque Jesus humilhou-se em nosso lugar. Portanto, nós nos despreendemos na força do Evangelho e do amor de Jesus de todos esses medos de rejeição, de humilhação, e podemos olhar para o outro dignamente, honrando, valorizando e vivendo bem. Portanto, a honra é um princípio que pode mudar uma cultura de uma nação, um jeito de viver, porque passamos a colocar o amor no devido lugar, enaltecemos o amor pelo próximo em todas as circunstâncias, honrando e respeitando cada um dos nossos semelhantes. Que Deus assim nos abençoe a viver esse princípio da honra. E que na nossa relação com Deus, por exemplo, quando lá fala, né, honrem a Deus com as suas ofertas, com seus bens, também nisso, nas ofertas, nós reverenciamos aquele que é o nosso Senhor, o nosso Deus, e colocamos Ele em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, que fique aí também o desafio da gente entender, perceber, compreender um pouquinho mais do peso da honra, da importância de honrar os outros, e que isso também nos traga uma avaliação sobre a nossa fé, o quanto que ela está sã, o quanto que ela não está com problemas de confiança em outros elementos, como a fama, como o dinheiro, como outras diferentes circunstâncias. Que assim essa honra seja a nossa prática. E eu quero destacar mais uma vez aí, especialmente também dentro da família, especialmente na relação com os mais idosos, especialmente na relação com os nossos pais. Honremos, né? E aí quando o pai, se você é pai, se você é mãe, também ensine o seu filho a honrar. Há muitos estudiosos, sociólogos que têm percebido que nós, a nossa geração, me incluo, né, como pai,
temos falhado nisso, né? A gente vê muitas vezes imagens em que o pai e a mãe estão lá lavando a louça, fazendo isso, aquilo, varrendo, e a gente dá uma olhadinha onde é que está a criança, onde é que está o adolescente, às vezes está sentado no sofá olhando o celular, né? Ali é uma imagem de desonra, né? E nós temos falhado nisso, no sentido de colocá-los alerta para estar atentos, para honrar os mais velhos, ajudar, respeitar, priorizar, porque assim também nós ajudamos na relação desses nossos pequenos, desses nossos jovens com Deus. É preciso essa relação de respeito para uma fé sã. Do contrário, somos levados, como diz lá em 1 Timóteo 5:8, ao risco de inclusive negar a fé, de nos perdermos nos desequilíbrios e na nossa natureza pecaminosa. Tá bem, pessoal? Eu espero ter conseguido aí trazer esse raciocínio do princípio da honra nos relacionamentos cristãos e na avaliação inclusive da nossa verdadeira fé. Que Deus abençoe você aí nesse meditar, nas leituras bíblicas, nos diferentes momentos em que honramos ou não honramos, né, o nosso Salvador. Sabe que, né, o próprio Senhor Jesus que veio a nós quando ele esteve lá na cidade dele, lá em Nazaré, as pessoas o desonraram, né? Isso aí é só o filho do carpinteiro. E por terem desonrado, Jesus não pôde abençoá-los e realizar os milagres que gostaria, porque faltava fé, faltava honra àquele que estava diante deles. Que a gente também não caia nas ilusões desse mundo e perca a bênção de Deus. Porque Deus quer nos abençoar e por isso promete inclusive aos filhos: honra teu pai e tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Portanto, ao nos ensinar a honrar, Deus não quer buscar só glória para si em si, mas Ele quer, sobretudo, que a gente viva bem. E se aprendermos a honrar, viveremos bem, porque Ele prometeu: para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vivas, por que não dizer, a eternidade junto a Deus, mediante a fé e mediante a força de sua graça. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Não se esqueça, honre as pessoas ao seu redor, honre conforme Jesus nos ensinou. Obrigado e até a próxima reflexão.